Boa noite, gente. Hipergraça, hiperpaz. Como é que vocês estão? Já vou começar a live. Só esperar uns 5 minutinhos até o pessoal receber a notificação e entrar. Hoje, o capítulo novamente é sobre a antiga e a nova aliança. A gente estudou bastante Lei e Graça, Antiga e Nova Aliança, e o capítulo 10 de novo. Mais um pouquinho, só que é bem curtinho. Cinco páginas só. Então vai ter bastante tempo pra gente conversar, pra tirar dúvida, pra se alguém quiser subir na janelinha no final. Acabei de mandar o link aqui lá no grupo. Então vou continuar. O áudio da música de fundo e a minha voz estão bons? Tá muito alto não? Tá dando pra ouvir direitinho? Se alguém puder confirmar aí se minha voz está dando pra ouvir de maneira clara, o som não está atrapalhando. Só confirma aí alguém que a gente já vai começar. Vou ler o capítulo aqui. Ó o Maurinho aí, chegou do grupo. Vamos começar, né, gente? Hoje eu vou ler e comentar o capítulo 10 do livro A Graça Perigosa, do Aloysio Silva. E o título é O Novo é Mais Antigo que o Velho. E para quem está aqui a primeira vez e pode não compreender o título, mas a antiga aliança ela é mais nova que a nova. E a nova aliança é mais antiga. O Novo Testamento é mais antigo que o Velho. A nova aliança é mais antiga que a velha. A graça é mais antiga do que a lei. Sei que essas são afirmações paradoxais. Um paradoxo é uma aparente contradição, mas vou lhe explicar de maneira prática. Israel sempre foi muito ruim em guardar a lei. Contudo, não jogue pedra neles nem os condene, porque nós também somos. Todos os que tentam guardar a lei falharam. Mas sabe o que é mais interessante? Deus nunca deu a lei com a expectativa de que fôssemos fielmente observadores e guardadores da lei. Veja o que a palavra diz.
Citação: Gálatas 3, 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Em outras palavras, se mandar as pessoas fazer algo pudesse transformá-las, Cristo não precisaria vir. A lei é impotente. Ela não pode trazer vida, mas infelizmente existem muitas pessoas que acreditam que a proibição da lei tem o poder de mudar as pessoas. Todavia, a lei não tem poder de mudar o coração de ninguém. Ela não pode dar vida a quem está morto. As regras não têm poder de nos mudar. Se houvesse eficácia na lei, Jesus não viria e nem o Espírito Santo seria enviado. Jesus veio e o Espírito Santo foi enviado porque nós não podemos nos tornar salvos ou sermos transformados pela lei. Citação: Gálatas 2, versículo 16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nenhuma única pessoa será justificada pela lei. Paulo diz isso porque não há a necessidade de fé para viver segundo a lei. Se ninguém pode guardar a lei, então ninguém pode obter vida eterna pela lei também. Citação: Gálatas capítulo 3, versículo 11 e 12. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Aqui Paulo está falando de uma coisa bem interessante, que ninguém jamais será justificado pela lei, por obedecer à lei, pelas obras da lei. Então ele fala que pelas obras da lei ninguém será justificado, e depois ele fala que pela lei também ninguém será justificado. Nem pela obediência à lei, nem pelas obras da lei, nem pela guarda da lei em nenhum aspecto, porque a lei não procede de fé. A lei não nos salva. Apenas a fé em Cristo. Então, justificação, ser justificado é ser salvo, é ser aceito por Deus. E Paulo diz aqui que ninguém, nenhum homem é justificado pela lei, mas todo homem é salvo e justificado pela fé em Cristo somente. Somente. E Paulo aqui em Gálatas 3, versículo 21, ele fala uma coisa bem interessante. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Essa justiça que seria procedente da lei, caso a lei salvasse, é a justificação mesmo, a salvação, é ir para o céu, é ter a conta quitada. Então Paulo diz que a lei não procede, não promulga salvação. Então essas palavras aqui são difíceis, mas basicamente, seguir a lei, seguir os 10 mandamentos, seguir as leis de Moisés em sua totalidade, não salva, não nos faz justos. A justiça de Deus não é por meio da lei, e sim por meio da fé somente. Basicamente é isso que a gente leu aqui nesses primeiros pontos. Então a lei não pode nos transformar, a lei não pode nos mudar. Então a lei não serve para nada dessas coisas, nem para nos transformar, nem para nos santificar,
nem para mudar o nosso comportamento. Nenhuma proibição é capaz de mudar o nosso comportamento. Da mesma forma que a lei não salva, ela não muda o nosso comportamento. Continuando. Não há justiça na obediência aos mandamentos. Não há necessidade de fé para obedecer a alguns mandamentos. Mas o pior disso é que ninguém é capaz de guardar a lei. A justiça de Deus sempre foi por meio da fé, mesmo no Velho Testamento. As exigências de Deus no Velho Testamento eram bem diferentes de hoje. A aliança de Deus com o povo envolvia uma série de coisas. Mas, mesmo lá, a salvação sempre foi por meio da fé. Ninguém jamais foi salvo pela lei. Hoje a salvação é pela fé, mas no Antigo Testamento também. Na Velha Aliança eles precisavam crer no Messias prometido que viria. Hoje cremos que o Messias já veio. Abraão foi justificado pela fé antes de a lei ser dada. Citação: Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus deu a Abraão algum mandamento? Não. Ele deu a promessa. Abraão foi justificado porque creu na promessa. Os mandamentos não haviam sido dados ainda. Abraão viveu 430 anos antes da lei. Citação: Romanos 4:13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência receberam a promessa de ser herdeiros do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Romanos diz que Deus deu a Abraão a promessa de ser herdeiro do mundo. Promessa é graça, promessa não é lei. Lei e promessa são coisas opostas. Aqui tem uma coisa que as pessoas normalmente não param para analisar. Abraão foi justificado, salvo pela fé, antes de existir qualquer lei, antes de Deus dar qualquer lei. Então, as leis de Moisés, Paulo diz em Gálatas, que vieram 430 anos depois da promessa feita a Abraão. Então, Abraão ele foi justificado pela fé, e todas as pessoas do Antigo Testamento foram salvas por crer apenas. Apenas crer. A lei nunca salvou. A lei nunca justificou. A lei de Moisés não foi dada para salvar, nem para justificar. A salvação, a justificação, sempre foi, é e sempre será pela fé. Deus só aceita aqueles que confiam nele. Fé é confiar. Fé é depositar a esperança. E aqueles que confiam em Cristo, aqueles que depositam a sua esperança em Cristo, são salvos, são justificados, são aceitos por Deus. O povo do Antigo Testamento ainda não tinham a revelação completa e exata de Cristo, mas eles tinham uma revelação limitada. Mas mesmo essa revelação limitada, que não era completa, quando eles depositavam a fé deles em Deus, que Deus os aceitaria, que Deus faria algo para salvá-los, mesmo com essa revelação que ainda não estava completa em Cristo, porque Cristo ainda não havia sido revelado, eles foram salvos. Noé foi justificado assim. Abraão foi justificado assim. Todos os patriarcas foram justificados apenas pela fé. Nunca foi pela obediência à lei. Nunca foi, não é e nunca será. A lei não foi dada para justificar.
Continuando. Vamos imaginar que um pai diga a seu filho que, se ele se comportar bem em casa, fizer as tarefas da escola, quando voltar vai trazer uma barra de chocolate para ele. Isso é graça? Não. Porque depende do filho e não do pai. Se ele não obedecer, se não se comportar bem e não fizer as tarefas, não vai ganhar nada. Caso ele viesse a ganhar a barra de chocolate no final do dia, isso mostraria quanto ele era bom, mas nada diria a respeito do pai. Agora vamos supor outra situação. Ele diz ao filho que o ama e que, quando voltar, vai dar a ele uma barra de chocolate. Nesse caso, sua promessa não está condicionada ao comportamento do filho. No fim do dia, o pai traz o chocolate para ele. Isso não diz nada sobre o filho, mas mostra a bondade do pai. O primeiro caso é chamado de lei, o segundo é graça. No primeiro caso, o filho vai ficar o tempo todo olhando para si, preocupado se fez tudo certo, perguntando à mãe se ela está feliz e se ele a agradou em tudo. Ele não tem certeza de que vai ganhar o chocolate. Numa situação assim, ele não precisa de fé. Se ele tem certeza de que se comportou bem, vai cobrar do pai o chocolate. Ele vai dizer: pai, eu fiz a minha parte. Seja fiel e cumpra a sua também. Existem muitos crentes assim. Deus se tornou o devedor deles, porque pensam que fizeram tudo o que foi pedido. No entanto, quando o filho tem somente a promessa do pai, ele pode ficar em paz, porque certamente o pai vai trazer o chocolate. O que se espera do filho é apenas uma expectativa cheia de fé na chegada do pai. O filho está amparado na promessa e na fidelidade do pai. Então, lei e graça são coisas diferentes. Lei e promessa são coisas diferentes. Ana, o livro é esse aqui, ó, que eu tô lendo e comentando. Então, lei é diferente de promessa. Abraão recebeu uma promessa, não recebeu uma lei. Abraão creu na promessa de Deus e foi justificado. Ele apenas creu. Deus apenas disse: você será pai de multidões. Do seu descendente serão abençoadas todas as nações. Abraão só recebeu uma promessa. Ele creu e foi justificado. Abraão não recebeu uma lei. Abraão, faça isso, isso, isso e isso, e você será pai de multidões. Abraão, faça isso, isso e isso, e tu serás uma bênção. Abraão, faça isso, isso, isso e isso, e a sua descendência abençoará toda a terra. Deus não deu lei. Deus não deu uma lista de regras para Abraão. Deus apenas chegou em Abraão e prometeu: você será pai de multidões. A sua descendência abençoará toda a terra. Simplesmente isso. Nada mais. E a mesma forma é esse pai aqui que prometeu chocolate ao filho. Em um caso, ele disse ao filho: se você se comportar bem, você receberá um chocolate. Tudo depende do filho. Se o filho se comportar bem, fizer tudo direitinho, fizer a tarefa de casa, não passar raiva na mãe, ele, por mérito, por merecimento, vai receber o chocolate. Ele não precisa de fé para isso. Ele só precisa fazer por merecer. Isso não é promessa, isso é lei, isso é barganha. No segundo caso, o pai diz ao filho: quando eu chegar do trabalho, vou te trazer um chocolate. É uma promessa, da mesma forma que foi feita a promessa a Abraão. O filho só precisa acreditar que o pai é bom, que o pai o ama e que o pai vai cumprir a sua promessa. Ele vai ficar
na expectativa do pai chegar para dar o chocolate. Não tem nada a ver com o bom comportamento dele. Ele não vai precisar olhar para si mesmo. Será que eu me comportei bem? Será que eu estou merecendo? Ele não vai precisar de nada disso. Ele só precisa acreditar que o pai dele vai cumprir a sua promessa. E da mesma forma, somos nós hoje. Deus prometeu: todo aquele que crê em Jesus será salvo. É uma promessa, não tem condições. Você só precisa crer. Nada mais. Você só precisa confiar nisso. Que todo aquele que crê em Jesus será salvo. Tem a vida eterna. Não existem condições. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Jesus disse. Jesus disse: todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não é todo aquele que obedece, não é todo aquele que cumpre os mandamentos, não é todo aquele que conquistou, não é aquele que se comportou bem, é simplesmente aquele que crê. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Então é graça, é imerecido, é de graça, a gente só precisa crer. Verso 9 diz que não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não é o se comportar bem, não é algo meritório que eu preciso fazer por onde. Não é por obras. Eu simplesmente creio que Deus vai me dar o chocolate. Eu creio que Deus vai me dar a salvação. Não é nada meu. Tudo se baseia na fidelidade e na promessa do Pai. Então é muito simples. Muito simples. Da mesma forma que Abraão foi justificado, nós somos. Da mesma forma que esse filho que recebeu a promessa de receber o chocolate do Pai, nós receberemos a promessa de que seremos salvos. É tudo por graça, nada por comportamento. Deus prometeu e a gente acredita. É simples assim. Próximo tópico. A fé e a lei são sistemas separados. Abraão foi justificado somente pela fé, e nós também. Ele viveu a nova aliança 430 anos antes da lei ser dada. É como se você comprasse um carro, fizesse o pagamento, levasse-o para casa e, 430 anos depois, o vendedor ligasse para você cobrando alguma coisa de um negócio encerrado. De uma negociação encerrada, paga e completamente correta. Veja o que diz a palavra de Deus. Gálatas 3:17. É dito isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, essa tradução aqui está muito complicada. Vou abrir aqui na Bíblia, em outra tradução. Gálatas capítulo 3, versículo 17. O que quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança feita a Abraão, nem anular a promessa de Deus feita a Abraão. Basicamente isso. Aqui está bem complicadinho aqui, eu vou tentar ler aqui nessa tradução. E dito assim, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogá-la.
de forma que venha a desfazer a promessa. Então, a lei de Moisés, ela não interfere em nada na promessa feita a Abraão. A lei de Moisés é um acréscimo a um contrato já estabelecido, já feito, já completo. Então a lei, ela não nos justifica, ela não nos salva. A lei, ela não pode anular a promessa da justificação pela fé. Então a lei não interfere em nada na nossa salvação. Basicamente isso. Porque Deus fez uma aliança, uma promessa a Moisés 400 anos antes da lei ser dada. E a lei de Moisés, os 10 mandamentos, a antiga aliança, ela não pode anular, ela não pode interferir em nada na promessa feita a Abraão. E nós somos filhos de Abraão. Todo aquele que crê em Jesus é filho de Abraão e é salvo, aceito da mesma forma que Abraão foi salvo e aceito. Simplesmente pela fé. Por isso que nós também somos filhos de Abraão neste sentido. Moisés desceu do Monte Sinai com aquelas tábuas na mão, cerca de 430 anos depois de Abraão ter recebido a justificação pela fé. Essa separação de 430 anos nos ajuda a diferenciar a fé e a lei. A lei não procede de fé. Citação, Gálatas 3:12. Gálatas 3:12 diz que a lei não procede de fé. Então, tem lá em Romanos 14, Paulo diz que tudo que não procede de fé é pecado. Então, tentar se justificar obedecendo a lei, por meio da lei, é pecado. Porque a lei não procede de fé. É algo bem perigoso. Isso mesmo. A fé e a lei são sistemas separados. E os dois nunca se encontrarão. Mas a chegada da lei não mudou a promessa de Deus. Quando você percebe que Deus o aprova, independente de qualquer coisa que você faça, isso muda tudo. Você começa a ver a si mesmo e a Deus à luz do que Jesus fez por você, em vez de basear-se no que você tenta fazer para Ele. Eu vou ler aqui Gálatas 3:12, onde Paulo diz, que a lei não procede de fé. Ora, a lei não é da fé. É o que Paulo diz. A lei não é da fé. Simples. Muito simples. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que, pela fé, recebêssemos a promessa do Espírito. Lei e fé são coisas que não podem andar juntas. Se você quer seguir a lei de Moisés, se você quer seguir os 10 mandamentos, você está abrindo mão de servir a Deus pela fé. Você está abrindo mão da justificação pela fé. Você está tentando se justificar diante de Deus com base no seu comportamento, com base no seu merecimento. O próprio apóstolo Paulo diz: a lei não é da fé. Ou você é salvo pela fé, ou você tenta se iludir obedecendo a lei para tentar conquistar a salvação. Lei e fé não andam juntos. Nunca andaram e nunca andarão. A lei e a fé são sistemas separados. Ou você anda pela fé, ou você crê que Jesus te salva pela graça, por meio da fé, ou você tenta seguir a lei e será condenado. É muito simples.
É o que Paulo diz. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 3 de Gálatas. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Estou lendo aqui na Almeida Revista e Corrigida. A promessa não provém da lei. A promessa provém da fé. E recebemos ela gratuitamente da mesma forma que recebeu Abraão. Muito interessante. Vou ler aqui o último tópico. Hoje o capítulo foi curtinho, bem rapidinho. Um novo sacerdote requer uma nova lei. Esse é o nome do tópico. Um dos argumentos mais fortes para abandonar a vida baseada na lei e celebrar a nova aliança está relacionado com a linhagem de Jesus. Por milhares de anos, apenas membros da tribo de Levi podiam servir como sumos sacerdotes em Israel. Obviamente, ninguém da tribo de Judá poderia servir como sumo sacerdote. Obviamente. Hebreus 7, 13 e 14. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Então, de acordo com a lei, não se pode vir sacerdotes da tribo de Judá. E Cristo é o nosso sacerdote que veio da tribo de Judá. Então, aí a gente já vê que lei e nova aliança são coisas diferentes. Se você quer viver pela lei, você não pode crer que Jesus é o seu sacerdote. Por isso que a lei foi abolida. Amém? Agora vou lhe falar algo poderoso. De acordo com a lei de Moisés, Jesus está desqualificado para ser um sacerdote, porque ele não procede da tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá. Todo aquele que invoca o nome de Jesus está quebrando a lei. Olha que poderoso. Toda vez que você fala, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu sacerdote, se você crê nisso, se você diz isso, você está quebrando a lei. Todas as vezes que você diz, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Messias, você está quebrando a lei. Porque a lei diz que não pode vir sacerdote da tribo de Levi. Ou a lei diz que não pode vir sacerdote da tribo de Judá. E Jesus é de Judá, ele não é de Levi. Então a gente já vê que a lei de Moisés não tem nada a ver com a nova aliança em Cristo. Todo aquele que invoca o nome de Jesus está quebrando a lei, porque a lei não o autoriza a procurar um sumo sacerdote que não seja da tribo de Levi. Na lei, o Senhor Jesus não poderia se qualificar para ser sumo sacerdote. Por isso, é contraditório você ser salvo por meio de Cristo e permanecer na lei de Moisés. Se você está mudando de sacerdote, também precisa mudar de lei. Citação, Hebreus 7,12. Pois, quando se muda o sacerdote, obrigatoriamente, necessariamente, há também mudança de lei. Esse argumento do autor de Hebreus é imbatível. É imbatível mesmo. É o melhor versículo que tem para dizer que a lei de Moisés, os 10 mandamentos, as tábuas, a antiga aliança não estão mais em vigor hoje. Não estão vigorando mais. Acabou. A partir do momento que Jesus se torna o nosso sumo sacerdote, a lei obrigatoriamente tem que ser mudada. Então, na antiga aliança, o sacerdócio era de Levi.
E quem estava debaixo do sacerdócio de Levi precisava obedecer os 10 mandamentos, precisava se submeter às tábuas de pedra, precisava se submeter à lei. Mas só quem estava debaixo do sacerdócio levítico. Jesus, ele não vem do sacerdócio levítico. Ele é da ordem de Melquisedeque. Ele vem da tribo de Judá. Então, olha o que o autor de Hebreu diz. Quando se muda o sacerdócio, obrigatoriamente há mudança de lei. Obrigatoriamente, necessariamente, na King James diz obrigatoriamente. Então, a lei mudou. A lei de Moisés já era, não vale mais para nós que estamos em Cristo. Toda vez que você diz Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu sacerdote, você está quebrando a lei. Então, quebrar a lei, alguns pensam que se eu desobedecer alguns 10 mandamentos, eu estou quebrando a lei. Toda vez que você diz Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu sacerdote, você também está quebrando a lei. Isso é incrível demais. Esse argumento do autor de Hebreus é imbatível. Como você pode ter Jesus como sacerdote e usar a lei? A lei não termina, ela é eterna. Mas o Senhor Jesus o libertou dela e o trouxe para um novo sistema chamado Nova Aliança, no qual ele é o sumo sacerdote segundo uma ordem superior. Você só precisa sair da lei e viver de acordo com o novo sumo sacerdote. Essa mudança de sacerdote exige que mude de lei. Estamos aqui, segundo a nova aliança, invocando Jesus como sumo sacerdote, quebrando a lei do sacerdócio levítico. Que acabou o nosso capítulo. O próximo capítulo, o título é Por que da lei? Para que serve a lei então? Para que Deus deu a lei? Então no próximo capítulo a gente vai se aprofundar mais no para que serve a lei e por que Deus deu a lei. O Aloysio comentou aqui, escreveu aqui no final, que a lei ela não pode passar, a lei é eterna. E realmente, lá em Romanos capítulo 4, Paulo diz que a lei não acabou, a lei não morreu. Nós que morremos para ela. Existem 2 maridos, a lei e Cristo. Você só pode se unir a outro marido se você morrer. Então nós estávamos casados com a lei. Quando nós cremos em Cristo, nós morremos com Ele. E agora podemos nos unir a Cristo. Então não é que a lei acabou. Nós acabamos, nós morremos. Então a lei não vigora mais sobre nós, sobre os que estamos em Cristo. Ou você é casado com a lei ou é com a graça. Não pode misturar os dois. O nome disso é adultério. Se você quer seguir a lei e a Cristo ao mesmo tempo, isso é adultério espiritual. É a forma mais adequada de se dizer. Eu gosto de dizer, a lei foi abolida, a lei passou, a lei acabou. Eu gosto de dizer isso porque tem algumas traduções bíblicas que dizem isso. Na Nova Almeida Atualizada, em Efésios 2:15, Paulo diz que a lei foi abolida. Então, eu gosto de dizer isso. Tem outras passagens que Paulo diz que a lei foi dada apenas até que Cristo viesse. Então, agora que Cristo veio, a lei não está mais em vigor, então passou o tempo da lei. Então, eu gosto de dizer essas coisas, mas todas elas têm o seu contexto. Mas a melhor afirmação é a de Hebreus 7:12, que diz que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então não é que a lei acabou, é que o nosso sacerdote mudou. E como o sacerdote mudou, a gente não pode mais adotar a lei de Moisés para nós. Nós temos outro sacerdote com outra lei. E querer ter Jesus como sacerdote e seguir a lei é quebrar a lei constantemente.
Porque de acordo com a lei, Jesus não pode ser sacerdote. De acordo com a lei, só pode existir sacerdote da linhagem de Levi. E Jesus é de Judá. Então é incompatível lei e nova aliança. É incompatível fé e lei. Incompatível. Vou só ler aqui Romanos 4 e já vou interagir mais com vocês só para finalizar. Ler na NTLH mesmo. Acho que não é Romanos 4 não, eu me enganei. É o casamento. É Romanos 7. É o casamento com a lei e o casamento com a graça. Não é o 4. Ó. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela está livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, será chamada de adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo aconteceu com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha aprisionados à lei. Por isso somos livres para servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Então aqui vocês puderam ver, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, a antiga aliança, elas são um marido, e nós somos uma esposa. O marido não pode morrer, porque a lei é boa, santa e justa, a lei é eterna. Ela não pode morrer, ela não pode acabar, né? Então a lei é eterna. Então o que acontece? A gente morre. Já que não tem como pôr fim à lei é eterna, a gente tem que morrer. E quando nós cremos em Cristo, nós morremos e podemos nos unir a Cristo, outro marido. Então, pela morte, nós nos divorciamos, nós estamos livres da lei, não estamos mais aprisionados pela lei e podemos nos unir a Cristo. E olha o que Paulo diz: se enquanto o marido viver, a mulher se relacionar com outro homem, é adultério. Então, agora que nós morremos para a lei e estamos unidos a Cristo, se a gente quiser seguir a lei de Moisés, seguir os 10 mandamentos, é adultério. Porque o nosso marido agora é Cristo. Pela morte, pelo novo nascimento, a gente costuma dizer, né, que quando a gente batiza, a gente morre e nasce de novo. Então nós realmente morremos e nascemos de novo quando cremos em Cristo. E como nós morremos, nós não temos mais nenhuma obrigação com a lei de Moisés, com os 10 mandamentos. Acabou a nossa união com Ele. Nós morremos e temos o direito de se unir a Cristo. E agora, em Cristo, nós não podemos voltar a flertar com a lei. Imagina você casar. Hipotético. Você está casado com o seu marido. Você se divorcia dele e se casa com outro, né? Aí você já casou com outro. Aí você casando com outro,
você quer ficar beijando o seu ex. Isso pode? Isso é adultério. Você quer ter intimidade com o seu ex. Isso pode? É adultério. Da mesma forma, essas pessoas que querem servir a Cristo, mas guardar a lei. Servir a Cristo e adotar os 10 mandamentos. Seguir a Cristo e querer resgatar partes da lei para aplicar na nova aliança. Não pode, isso é adultério. A lei está lá, nós morremos para ela, não temos mais obrigação com ela. Então, mudando-se o sacerdócio, obrigatoriamente a mudança de lei. Nós morremos para a lei, temos outro sacerdote, e esse sacerdote é Jesus. E ter Cristo como sacerdote já é quebrar a lei constantemente. Porque Jesus é de Judá, é de Melquisedeque, e não da tribo de Levi. Então, basicamente isso. O capítulo de hoje foi para mostrar que lei e graça são separados, que nova aliança e antiga aliança são separados, que promessa e lei são separados, que fé e lei são coisas separadas. Elas não podem andar juntas, nunca andaram juntas e nunca andarão juntas. Amém? Valmir, me ajuda a ter um encontro com o mestre, me ajuda. Uai, Valmir, você chegou numa ótima live sobre isso, num ótimo momento. Se você quiser subir aí, manda a solicitação aí, ó. Tem um bonequinho rosa e o azul. Manda a notificação, manda a solicitação aí pra gente conversar, pra eu poder te ajudar nas suas dúvidas nessa questão, ver qual tá sendo a sua dificuldade. Se você quer se entregar a ele, irmão, é só aceitá-lo como seu Salvador, como seu Senhor. Falar, Senhor, me salva. Senhor, eu creio que você é o Filho de Deus que morreu pelos meus pecados. Eu entrego minha vida a Ti. Você é meu Salvador, você é o meu Senhor. Basicamente é isso. Ó, ele mandou aí a solicitação, gente. Conectando. Boa noite, Valmir. Hipergraça, hiperpaz. Como é que você tá? Ô, meu amado, tô bem. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá um pouco baixo, mas eu estou ouvindo. Tá ouvindo agora, bem? Sim, agora tá dando pra ouvir bem. Pablo, assim, ó, são 30 anos de busca e eu não tô cansado e eu tô pedindo há muito tempo. Eu passei por tudo quanto é religião e um dia, numa igreja, ele falou pra mim, eis-me aqui, sabe? E eu chorei, eu acho que uns 3 dias, e mesmo assim eu fui pra Inglaterra pra seguir essa igreja, sabe? Mas eu não consegui me adaptar, mesmo aqui eu achei que não era meu lugar, tu entende? É uma busca intensa, assim, e eu tô cansado. Hoje eu deitei, disse pra minha esposa, fechei o comércio, disse, eu não tenho mais vontade pra nada, e tu pode ser a minha luz, me ajuda, irmão. Você está querendo encontrar quem? Jesus? O Espírito Santo? Eu vejo tanto testemunho, as pessoas falando, eu disse, meu Deus, será que ele não vai olhar pra mim? Será que ele existe? Eu já tô quase desacreditando, sabe? Irmão, você está... Eu Você... perdi quase a esperança, irmão. Sim. Tem uma coisa que é bem comum, que é a gente querer ter a experiência das outras pessoas. Eu já fui muito assim. Quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci esse mundo sobrenatural, eu via as pessoas chorando na presença de Deus. Ela tocava um louvor, mal começava o louvor, as pessoas já estavam chorando, tocadas. As pessoas ficam emocionadas. Tem umas pessoas que caem do nada, fica lá chorando. Eu estou tendo uma visão. Tá me entendendo? Isso. Exatamente. Essa é a minha experiência também.
E eu disse, meu Deus, eu não tô dentro desse. É muito mais que isso, entende? É muito além disso. De uma emoção, de um arrepio, Sim. de um louvor. E, então essa minha música é muito intensa. Sim, e quando eu me comparava com as outras pessoas, eu ficava triste. Eu ficava pensando, eu não sou crente, eu não devo ser salvo. Deus Exato. não me vê, Deus não me olha, Deus não liga para mim. Será que ele existe? Ou será que ele existe e eu não Isso. sou crente? Essa comparação é nociva. Essa comparação faz com que a gente não desenvolva um relacionamento pessoal, exclusivo e íntimo com Deus. Cada um de nós vai ter um relacionamento diferente com Deus. Tem pessoas que são muito sensíveis, emotivas, qualquer coisinha já chora, e a gente fica Exato. pensando, será que eu não sou crente? Mas o que me mudou, espero que isso te ajude, o que me mudou foi entender o seguinte, é fé. Fé. O que é fé? Fé é simplesmente crer que Deus me aceita, Acreditar no que não vê. é simplesmente crer que o que ele disse na palavra dele é verdade. Paulo diz que nós somos aceitos por Deus pela fé, que nós somos unidos a Cristo pela fé. Paulo nunca diz nada sobre sentimentos, sobre experiências físicas, sobre cair, sobre chorar, sobre ser arrebatado, sobre ter visões, como uma... Tipo, só é crente, só está sendo habitado, só é visto, só é notado por Deus quem faz essas coisas. Paulo ele sempre diz que nós somos unidos pela fé. E você precisa só crer e tirar da sua mente que você tem que ser como as outras pessoas. Se livra dessa carga, do jugo das outras pessoas. Entendeu? Deixa as outras pessoas com as experiências delas e busca sua própria experiência. Se você não sente nada, se você vai orar e não sente nada, apenas coloque um louvor, deita, feche os olhos e não sinta nada. Você está agradando a Deus da mesma forma que aquela outra pessoa que ouve um louvor, que ora e chora. É a mesma forma. Não é a sua performance, não é a forma que você é tocado que agrada a Deus. Simplesmente, igual eu faço. Só para você ver como é que... Te contar um pouco do meu tempo devocional. Às vezes o meu devocional, o meu tempo com Deus, eu nem oro. Pode. Às vezes o meu devocional tem aqui o sofá, eu coloco uma música igual essa aqui, ó, que tá aqui, você tá ouvindo? Coloco uma música assim, deito e fico falando. Obrigado, Jesus, porque você me ama. Obrigado, Jesus, porque você me salvou, porque você está comigo mesmo que eu não sinto. Obrigado, Jesus, por me amar. E quando eu não tenho palavras, eu não fico inventando. Ah, eu tenho que orar 1 hora seguida, senão eu não sou crente. Não é assim que funciona o seu tempo com Deus. É o seu tempo com Deus. Você que define como é o seu tempo com Deus. Não existe uma fórmula. Exato. Se desprenda dessa fórmula. Se desprenda do... As outras pessoas são tocadas assim. Se desprenda disso. As outras pessoas fazem assim. Para eu ser aprovado, eu tenho que ser assim também. Não. Às vezes você vai orar e você vai ter muita coisa para conversar com Deus. Às vezes você vai orar e você pode ser tocado pelo Espírito Santo e chorar. Às vezes não. Às vezes você não vai ter o que dizer. Às vezes você só vai ficar lá em silêncio com um pensamento em Cristo. Isso é libertador. Ele é o seu pai. Ele é o seu amigo. Ele é o seu noivo. Existem regras para se relacionar com a esposa. Então... Exato. Eu prezo uma nova aliança. Tu entende? Eu estou tentando achar um lugar. Eu quero recomeçar minha vida. Eu tenho 48 anos. Passei por todas as religiões e nunca fiz pacto com nada assim, né? Mas tive um encontro assim, eu tenho muito a parte de visão espiritual, coisas que eu nunca pedi e eu vivo esse mundo, sabe, Pablo, e eu não consigo sair, vira e mexe, eu tô de novo
Então eu tenho, eles acham, né, uns é profeta, é evidente, e eu nunca quis carregar nenhuma bandeira, porque eu não posso ser. Eles têm muita esperança em mim, eu tô sentindo que não, eu tô sendo assim, eu não posso ser o cara principal, entende? Eu não consigo botar Deus ou Jesus na frente. E eu vejo que é um erro, e daí eu penso, mas como é que eu vou agradar a Deus? Eu tenho que parar, o que que eu tenho que fazer? Foi muitas curas, sabe, Pablo? Eu vou te abrir, não é imaginação, foi coisas talvez da fé da pessoa. E aí eu fiquei nesse mundo aí do xamanismo na parte espiritual, mas assim, sonhei com o lugar, fui morar no lugar e começou todo esse processo há 8 anos atrás. E eu chegou um ponto que daí eu tive essa experiência com Jesus e me confundiu tudo. Eu não sei mais se realmente ele me deixou, se é para eu seguir, se eu tô eu quero saber, será que eu tô agradando ele? Mas eu tô achando pessoas, mas todas as coisas são lícitas, mas nem todas agradam o Senhor. Será que eu tô agradando? E então eu me confundi, eu não consigo mais andar nem para frente nem para trás e a minha família tá decaindo. Não tenho mais motivo até de viver, sabe? Hoje fiquei ruim, tô deitado agora, disse, Deus fala comigo. E daí eu entrei na tua live, digo, eu não sei se eu tenho esperança nos homens, não sei mais o que fazer, sabe? Porque é eu e ele agora e não tem mais, eu acho, sabe? Então você chegou na melhor parte, na melhor fase da sua vida. Quando você já não sabe mais para onde ir, não sabe mais o que fazer para agradar a Não sei Deus. mais, eu tô arrodeando, circulando em volta Essa, e ainda não bem. quero mais errar em nada. Eu disse, Senhor, não me deixa partir sem eu saber que Tu és comigo, né? E como eu lhe agrado. Só que a gente vai ouvir uma voz, eu não sei, eu vejo pessoas sendo uma referência, digo, será que existe isso? Finalmente, finalmente você desistiu de querer agradar a Deus pelos seus próprios meios. O que a Bíblia Isso, diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como a gente agrada a Deus? Apenas crendo. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio à Terra para morrer pelos seus pecados? Você crê que Jesus Cristo é o Messias? eu creio, eu sinto isso aí, eu sinto no meu coração, assim, no fundo, assim, me veio uma vez assim, ele disse, eu sou a pedra angular, sabe? Isso nunca mais saiu da minha, me chipou assim. Ele diz, sem a pedra angular, eu sou a pedra angular. Eu não sei onde eu vi isso e me tocou. E eu disse, eu faço tudo e no final não faço nada porque eu não tenho a pedra angular, eu não tenho. E aí eu recuei, eu disse, nossa, eu tava achando que eu era super-herói, que eu ia, entendeu? Porque, pra tu ter uma ideia, eu vou em lugares, as pessoas fazem fila na quadra e eu vejo, mas eu não sou isso, entendeu? Eu não quero me camuflar onde eu não encaixo, entendeu? Tô sendo sincero, eu não quero nada da terra, e eu nunca fiz pra ser nada da terra. Sempre quis agradar a Deus, assim, mas daí eu não sei mais. E eu senti que ele me revelou muitas coisas, porque ele disse, não, não, pare, vamos conversar, sabe? E eu não sei como, assim, que eu tô agradando ele. Eu não sei se eu continuo, as pessoas estão me procurando, Pablo. E eu não quero atender mais, mas daí eu acabo atendendo. Olha, eu tô numa confusão espiritual, assim, muito grande. Eu quero atender Então, o momento, as pessoas o que eu vejo agora, que o ficam momento. bem, mas eu disse, mas tá errado, eu não tô falando o nome do Jesus. O que eu faço? Então, o momento agora, Vamil, o conselho que eu te dou, se você achar que você deve seguir, é o seguinte. Me Começa a ajuda, tirar um por favor, tempo. aqui. Começa a tirar um tempo com Deus. Começa a tirar seu tempo com Deus. Entendeu? Não importa a forma que eles tocam, que ele toca as outras pessoas. Busca a sua certeza com Deus. Tira a sua aprovação das coisas que você faz. Tipo, eu fazendo isso, eu estou agradando a Deus. Eu fazendo aquilo, eu não estou agradando. Você Isso. sempre agrada a Deus porque você crê que Jesus é o Filho de Deus. Os que são da fé agradam a Deus. Se você crê, você já agrada a Deus em tudo. Entendeu? Olha o que Paulo falou aqui. Em Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito da promessa.
que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, quando você creu em Jesus, quando Jesus te revelou que ele é a pedra angular, quando Cristo se revelou a você, no exato momento em que você creu, que você se entregou para essa verdade, o Espírito Santo está dentro de você, habitando com você em todo momento. Nesse momento, o Espírito Santo está dentro de você e habitando com você. Nesse momento. Tá falhando o seu microfone. Amém. Então, nossa, eu não posso falar, tocar o nome, ele é tudo. Tá ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Deixa eu te... Agora? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá dando pra ouvir. É agora, Pablo. Tá, eu tirei do fone agora. Então, Pablo, assim, ó, como é que eu vou agradar ele? O que eu faço, então? Eu devo parar, então, de atender essas pessoas, assim, que é muita gente. Daí eles pedindo ajuda, eu ajudando e eu procurando ajuda. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu devo parar? O que eu faço? Continuo só o Espírito direcionando, Santo, falando só o Espírito Santo. Então, ou eu... O que eu faço? Só o Espírito Santo, Valmir. Não tem como eu te dizer o que você deve fazer. Só o Espírito Santo. Então, se você quiser conversar com pessoas que são da graça, eu acabei de ativar um grupo no WhatsApp de conexão da Suprema Graça. É só você chamar aí no PV do WhatsApp, do TikTok, ou ir lá no Instagram e mandar uma mensagem que eu te mando o link lá a gente conversa sobre a graça, lá também você pode ter uma orientação melhor. Mas o que eu posso falar para você agora é o que você vai seguir o resto da sua vida. O Espírito Santo que está em você. Você vai tirar um tempo, você vai se desligar do mundo, vai para o seu quarto e se conecta ao Espírito Santo. Se concentra em Jesus apenas e fala para ele: Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Deu uma falhada. Se você só tiver isso para dizer, só diga isso: Senhor, o que eu faço? Até ele te responder, até no seu coração você ter a convicção do que você deve fazer. É o Espírito Santo que vai te dizer o que fazer. E não tenha medo de não estar agradando ele. Você agrada a ele. Você está em Cristo e Cristo agrada o Pai. Não é as suas obras que agradam a Deus, não é o seu bom comportamento que agrada a Deus, é em quem você está que agrada a Deus. Você está em Cristo. Você agrada a Deus. Sempre. Entendi. Mas se você quiser um direcionamento específico, Deus, essa atitude, o Senhor quer que eu permaneça com ela ou não? Eu devo parar de fazer isso ou não? O que é melhor para ti? O que te apraz mais? O que o Senhor acha melhor? Entra no seu quarto, fala com Deus, abre seu coração para Ele, que Ele está te ouvindo. Ele está, é uma certeza. Você nunca pode duvidar que Deus não está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Você nunca pode duvidar que o Espírito Santo está ou não com você. Ele está. Paulo afirmou: vocês foram selados com o Espírito no dia que vocês creram. Então, o Espírito Santo está com você em todos os momentos, independente do que você esteja fazendo, ele está com você. Ele não te abandona jamais, em nenhum momento. Nada que você faça vai fazer o Espírito Santo te abandonar. Então, desliga as outras vozes, desliga as comparações e busca a sua intimidade, a sua própria experiência com Deus. Você não é obrigado a ter a experiência de ninguém. Você busca a sua própria experiência. Da mesma forma que eu fiz. Sim. A sua experiência é bem parecida com a minha. Eu não sentia nada, não chorava nada, não arrupiava nada. Crente, unção da Frozen, todo gelado. Nada.
Eu chorava por causa disso, eu me sentia culpado. Depois que eu me desliguei disso e falei, é pela fé. Independente do que eu sinto, Deus me ouve. Independente do arrepio, o Espírito Santo está aqui comigo agora. Independente da minha emoção, Ele está aqui. É pela fé. Eu creio. Depois disso, minha vida destravou. Eu consegui servir a Deus de forma tranquila. Eu consegui largar certos hábitos que não agradavam a Deus. Tudo porque eu me desprendi. Eu comecei a viver da forma que Deus quis. Quando eu me desprendi da comparação. Entendeu? Então, se você quiser lá entrar no grupo, é só mandar um salve lá no Instagram que eu te mando o link. Você conversa lá com o pessoal. Se você não conseguir também meditar. Mas é muito simples meditar. Coloca um louvor calmo. Deita, relaxa e se concentra em Deus. Fecha os olhos, se concentra em Deus e fala com Ele. Papai, eu sei que você está aqui, mesmo não sentindo. Jesus, obrigado por ter me salvado, mesmo eu sabendo, mesmo eu achando que eu não estou te agradando, mesmo eu sendo como eu sou, mesmo eu sendo imperfeito, mesmo minhas obras sendo insuficientes. Obrigado por me amar. Obrigado por sempre estar comigo, Espírito Santo. Vai falando, abre seu coração para Ele. Só Ele vai tirar isso aí do seu coração. O encontro que você tanto quer ter com Jesus está disponível para você. E ele já aconteceu no exato dia que você creu. Você só está se comparando com outras pessoas, achando que ter um encontro é chorar, é cair tremendo, essas coisas. Mas nada disso é ter um encontro. O encontro é crer. O encontro é dizer, Senhor, eu abro meu coração para você fazer morada. Senhor, eu creio em Ti. Isso é o encontro. Nesse exato momento, o Espírito Santo entra em você e não sai mais. Esse é o encontro eterno. Você só precisa aprender a desfrutar disso e se desprender de todo um ritual que você criou na sua mente por comparação. Então, quando você fizer isso, você vai sentir essa paz que você está procurando. Você vai ouvir o Espírito Santo, que é o que você está procurando. Então, se desprenda, que você vai ouvir o Espírito Santo. E não somos salvos pelas obras, né? Que a gente falou ali. Não é pelas obras que ele vai dizer, eu nem lhe conheço, né? Tem até pensei em fazer teologia, não sei se talvez me ajude a fazer teologia, entender mais, talvez. Não sei. No momento, você precisa encontrar com o autor da Bíblia, antes de se aprofundar no conhecimento teológico. Então tenha um encontro com o autor e ele vai te dizer o que fazer. Eu creio, aí eu te entendi, foi bem. Não vou tirar muito teu tempo, tá, Pablo? Mas me ajudou bastante, porque isso. São 30 anos. Eu tô aqui pra isso. Eu tô há 30 anos nessa busca e o que tu falou me deu uma luz mesmo, porque realmente o que tu falou, eu tive o encontro, então eu achei que eu tinha que estar. Porque eu não achei, mas eu não acho que como eles estão andando eu tenho, né, também a condição de dizer, de sentir se é por ali que eu quero ou não. Eu tive um encontro com ele, eu estando bem com ele, eu não preciso seguir muitas coisas que não condiz. Eu sempre observei muito. Tem coisas que não condiz, que eu acho, não sou que eu querendo julgar, mas não é o meu encontro, que nem tu falou, eu dediquei uma vida para isso. E quando eu tive o encontro com ele ali, eu não tive mais dúvida ali, eu aceitei, me batizei, só que daí eu andei nesses tempos e eu disse, mas não é meu lugar aqui, eu não estou me sentindo, entende? E aí eu fui me perdendo, eu fui embora do país, as coisas lá não eram o que eu imaginava, e aí eu me confundi demais, assim, e voltei para onde eu estava de volta. Daí eu disse, será que era isso que ele queria? Daí eu fiquei me comparando, será que tá certo? Não tem nada a ver com o encontro, tu entende? Aí eu misturei as obras com o encontro. Então é isso, essas coisas que você pensa, tal coisa que eu estou fazendo, tipo um pecado, tá? Estamos ali pecando. Aí você sempre achou que aquilo era normal, mas aí do nada você se converte, aí aquilo começa a te incomodar. Nunca incomodou, mas agora começa a te incomodar. É. Isso é o Espírito.
Isso é o Espírito falando com você, através dessa sensação. Não é toda vez, né? Na verdade quase nunca é uma voz audível, é uma visão, é uma revelação extraordinária, é alguém chegando em você, eis que te digo, alguma coisa assim, espalhafatosa. Sim. A maneira que o Espírito Santo mais fala conosco é nesses sentimentos. Nem é um sentimento, né? É uma impressão. Nossa, isso não é meu lugar. Isso não faz parte, isso não convém. Vou parar de fazer isso. É o Espírito Santo te instruindo. Só que isso fica mais aguçado quando você se liberta do fardo de querer ter essa experiência dos outros, de querer agradar a Deus com base na experiência dos outros, e simplesmente entender que você agrada a Ele simplesmente porque você crê e está em Cristo. Isso você já agrada a Deus completamente. Você já está agradando. E agora o que você precisa fazer é só se aprofundar nessa intimidade, nesse relacionamento, e entender as impressões que o Espírito está te falando. É só isso. Vou fazer o que tu me instruiu ali e vou seguir, vou continuar fazendo e ele vai mostrando, eu vou, né? Eu vou falando com ele, ele vai me mostrando, que nem tu falaste. Não posso, é que eu peguei um fardo e eu não consigo para nenhum lado. Eu vou num templo, mas não tá fechando, e o encontro é com ele, não é com o templo, tu entende? Então daí eu me confundi. É a primeira vez que você entra aqui, então. Ou você já seguia? É a primeira vez. Eu te seguia há muito tempo ali, antes de eu ir embora do país. E eu achei interessante muitas coisas que tu falava e tu não... Era a tua opinião, era o teu encontro e me chamava a atenção. E hoje, olha bem, eu precisava muito e tu entrou bem entrou comigo ali, eu disse, já é uma prova, né, que ele tá me respondendo, né? Foi a hora que eu cheguei muito angustiado e acabei falando contigo. Amém, então... Era uma referência para mim. Amém, então, já que você tá um pouco confuso com várias religiões, com várias ideias aí que você acabou de misturar, eu aconselho você a ter uma imersão só da graça, só da nova aliança, que vai simplesmente tirar toda a lei, tudo que é de outra religião, tudo vai conseguir tirar isso daí do somente uma imersão na graça. Então, o que eu aconselho você a fazer? Vai lá no meu canal no YouTube e acha a playlist Evangelho da Graça, Nova Aliança e Hipergraça. Tem uns 15, 16 vídeos lá. Imerge, medita só na graça. Você vai entender que não é por nada que você faz, você vai ter uma imersão nisso e você vai parar de pensar em outras coisas. Isso vai te desconfundir. Vai te ajudar um pouco nessa questão também. Mas o que você deve fazer ou não fazer, o Espírito Santo que habita em você já está te dizendo. Ele sempre te diz. E ele sempre está com você. Amém? A internet, eu acho que do Valmir caiu. Ou tá aqui a torrezinha bem... Tá, boa. Conseguiu entender? Conseguiu ouvir? Que parece que a sua internet caiu. Deu uma falhada. Não, é pra tu ver, na hora mais importante ele falhou, sabe? É uma batalha. Você entendeu a questão da playlist? Não, ali não consegui pegar do início, me perdoa. Então, deu uma falhada bem lá no meu canal no YouTube eu tenho uma playlist. O nome da playlist é Evangelho da Graça, Nova Aliança e Hipergraça. Tem uns 16 vídeos lá. Imerge lá. Isso vai fazer você não ficar mais confuso sobre esse tanto de religião, esse tanto de ideias, tanto de filosofia e teologia que confundiu sua mente. Aqui, essa imersão somente na graça vai te ajudar. Tá bom? Então, assiste lá a playlist na ordem certinha que tá lá. Tá na ordem cronológica. O primeiro vídeo é Pra que somos salvos? O segundo é Salvação gratuita e Reino de Deus. Então, vê na ordem certinha. Dá uma imergida, que isso vai fazer você
esquecer de outras coisas e focar somente em Cristo, na graça e na obra consumada da cruz. Focar só em Cristo resolve todos os nossos problemas. Isso vai te ajudar um pouco nessa questão da confusão da sua mente. Tá bom? Então é só ir lá no canal no YouTube e achar essa playlist lá. Tá bom? Evangelho da Graça. Se começar, vai que só no sal. Tá, a minha esposa entrou ali, que ela veio aqui, ela entrou já, né? Conseguiu? Sim, dá uma imergida aí. Tá. Isso aí tem uma playlist daí. Essa playlist aí. Dá uma imergida, isso aí vai mostrar pra você o que é religião, o que você tá querendo fazer no Força do Seu Próprio Braço. É a forma que eu posso te ajudar. Mas só quem vai resolver o seu problema é o Criador do Universo. É aquele que conhece o fundo do seu coração e que ele está com você o tempo todo. E ele vai resolver os seus problemas lá no seu lugarzinho secreto, quando você fechar sua porta e falar com ele. Amém? Então essa é a forma que eu posso te ajudar. Amém? Não, show, Pablo. Amém. Glória a Deus. Vou seguir ali e vou... Aleluia. E vou seguir ali e agora eu vou me alinhar. Eu vou me alinhar porque fui respondido na hora que eu mais precisei ali. Então aí testifica, né, Pablo? Isso. Glória a Deus. Tá bom, irmão. Eu não sei nem chamar irmão, eu já digo guerreiro, tá? Pra mim, todo mundo aqui eu chamo de guerreiro, tá? Mas não tenho, mas nunca fui de sincretismo. Eu prefiro que me chama de Pablo mesmo. O pessoal gosta de chamar de professor, pastor. Fala, não, eu gosto de Pablo, eu gosto do meu nome. Tá certo. Então tá, Pablo. Nunca entrei em sincretismo, nada dessas coisas assim, sabe? Eu sempre busquei um encontro com ele e eu tive. Então acho que eu ia querer falar. Eu tenho que conversar com ele mais e me dedicar mais ao Pai, que daí eu vou ter uma direção. E a nossa salvação encontra não é pelas obras, né? Então eu misturei, sabe? Daí eu já não entendi mais. Eu digo, vou ter que parar, mas eu não posso parar e eu não sei o que fazer. E aí eu me confundi. Isso aí, agora você já tem uma direção. Ficou mancando. É isso. A gente para tudo junto, sabe? Sei como é que é. É assim mesmo. Também me atrapalhei, não sei se vier aí é uma coisa. Mas enfim, já deu pra entender. Amém. Amém. A gente tá lutando e quem luta, né? Quem busca, que nem ele diz, bater. E tô ali. Tá bem, Pablo? Amém. Coração aí. Vamos na fé aí que eu vou entrar na ali, tá bom? Glória a Deus. Fica na hipergraça, na hiperpaz. E até a próxima. Pela atenção aí. Até a próxima, se Deus quiser. Glória a Deus. Muito, muito bom. Alguém quer subir para conversar, para tirar uma dúvida, para contar um testemunho sobre a graça? Ainda temos uns minutinhos aí. Se alguém quiser, se tiver alguma dúvida também, a hora é agora. Amém, então, pessoal. Ninguém tem dúvidas, ninguém quer subir, ninguém quer conversar, então por hoje é só. Até a próxima live. Quem aí entrou pela primeira vez, ao horário das lives, você fica sabendo lá no story do Instagram.
E eu também tenho um grupo no WhatsApp onde eu disponibilizo todos os links, todas as lives salvas. Então, no Instagram, no link da bio no Instagram, você encontra tudo. Então, fiquem na hipergraça, na hiperpaz e até a próxima live.